Graça e paz, irmãos. Para nós meditarmos essa noite, convido a amada igreja a abrir sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-me que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-me Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de tratar sobre um assunto que é importante para cada um de nós. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Segundo, a obediência da ordem de Jesus Cristo. Terceiro, diante de Deus, nós temos que ter consciência dos nossos pecados. E o último, seguir a Jesus exige atitude. Esses 4 pontos que eu queria destacar nessa noite. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando começa o seu ministério, ele começa a fazer sinais e começa a atrair pessoas. E o texto que nós acabamos de ler diz assim que chegou um certo momento, a multidão começou a apertá-lo, começou a pressionar ali o caminho, e ele, diante da situação, ele pede esses barcos para o Simão, para que ele pudesse ir à beira da praia a ensinar. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente essas pessoas estavam seguindo ele desde Nazaré, onde ele pregou na sinagoga, e lá ele afirmou que ele mesmo estava cumprindo alguns trechos messiânicos do livro do profeta Isaías. Outras pessoas talvez viessem de Cafarnaum, onde Jesus operou curas milagrosas, expulsou muitos demônios, e ainda outras poderiam ter vindo da cidade da Judeia, onde Jesus Cristo também havia anunciado o evangelho do reino de Deus. E agora essa multidão começa a apertá-lo, e ele faz isso, ele pega aquele barco e começa a pregar de cima de um barco. Queridos irmãos, verso 3 diz que Cristo, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco
as multidões. Primeiro ponto, Cristo, durante o seu ministério, ele tinha prazer de ensinar, de pregar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho de Deus. Essa era uma compaixão que ele tinha pelas pessoas. As pessoas estavam famintas, estavam sedentas, queriam ouvir de uma pessoa sábia, do Mestre, e Cristo não perdia oportunidade. Todos os momentos, a intensidade do seu ministério foi de ensinar a palavra de Deus. Irmão, se nós queremos que a igreja cresça, nós precisamos também pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus. Isso é uma característica do ministério de Cristo, para fazer discípulo das pessoas. Ele ensinava constantemente. E nós precisamos também ter essa disposição para ensinar a palavra de Deus. Ele improvisou ali o barco para anunciar o Evangelho, porque havia uma grande multidão. Queridos irmãos, onde quer que Deus nos coloque, nós precisamos também ter essa disposição para ensinar a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos a ideia que precisa fazer um curso de teologia para ensinar. Não. Ensinar coisas básicas. O Evangelho é simples. Você precisa aproveitar as oportunidades que você tem diariamente, seja na sua casa, seja no seu emprego, seja na sua escola, de transmitir aquilo que você já recebeu do Senhor Jesus, o nosso Deus. É simples. Abre os seus lábios e profere a palavra de Deus. Diz que Deus é amor, diz que as pessoas são pecadoras, que elas precisam se arrepender dos seus pecados, que elas precisam reconhecer Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. É muito simples, irmãos. Diz que Cristo está voltando, que Cristo vai vir buscar a sua igreja, e as pessoas precisam estar preparadas para esse encontro. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não perdia as oportunidades para ensinar a palavra de Deus. Isso nós vemos no verso de número 3. O verso 4 diz assim que quando acabou de falar, nós não sabemos quanto tempo foi de ensino, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Olha que curioso, depois de ensinar a palavra de Deus, agora ele pede para Simão: Simão, lança a rede, afasta um pouquinho e lança a rede ao mar. É uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, estar atentos à ordem de Deus para nossas vidas. Muitas vezes nós queremos ter esse relacionamento com Deus, mas muitas vezes nós estamos com os ouvidos tapados. Nós não estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para nós. Nós não estamos dispostos a obedecer o que Deus exige de cada um de nós. Nós queremos se relacionar com Deus, mas da nossa maneira. Nós queremos ser discípulo de Cristo, mas fazer o que nós queremos, o que nós achamos melhor. Mas não é dessa maneira. Seguir a Cristo exige de cada um de nós a estar atento à voz de Deus e a colocar em prática na nossa vida. Então no verso 4 nós podemos ver uma ordem do Senhor Jesus Cristo ao Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão e os seus companheiros haviam tentado pescar a noite toda, e como diz o ditado, o mar não estava para peixe, não conseguiram nada. Mas no verso 5, ele respondeu a Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele poderia ter questionado: de mar entendo eu, de pesca entende eu e meus companheiros entendemos, mas o mestre talvez entenderia um pouco de carpintaria, mas não de mar. Mas diante da palavra de Deus, ele se submete. Diante da palavra de Deus, ele falou: não, vou obedecer, estou disposto a lançar. Mas talvez no fundo, um questionamento:
Mas eu passei a noite toda. Eu sou um homem experiente. Eu tenho uma empresa de pesca. Eu sei quando que o mar está bom. Será que vale a pena esse sacrifício? Já ter lavado as redes, ter guardado a rede para a próxima noite. Mas, diante da voz do Mestre, ele prontamente me obedece. Queridos irmãos, se nós de fato somos discípulos de Cristo, nós precisamos obedecer à voz do nosso Mestre. Não tenta viver um cristianismo longe da palavra de Deus, longe da ordem de Deus, com a sua sabedoria humana, com a sua inteligência, com o seu orgulho. Se submeta à palavra de Deus. Tudo o que Deus disse acontece, irmãos. Tem acontecido. O nosso Deus, ele não é homem para que minta. Então veja, puxa, eles já estavam cansados de ter andado aquela noite, agora ter ouvido o ensinamento de Cristo, e agora nosso Deus dá uma ordem: afasta um pouquinho o barco e lança a rede. Será que no fundo ele não questionou? Puxa, mas eu sou tão experiente. Irmãos, uma coisa eles não sabiam até então, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele domina todas as coisas. Ele que criou o mar, ele que criou os rios, ele que criou os peixes, tudo está no controle dele. Até então eles não sabiam, mas vendo que a multidão estava ali, sabendo que ele havia feito alguns sinais, diante da sua voz, diante da sua ordem, eu vou cumprir. Nós precisamos também ter essa mesma atitude de Simão. Eu vou obedecer. Irmãos, ser cristão é andar pela fé. Servir a Deus é pela fé. E através dessa fé, quando nós depositamos, quando o nosso Deus responde de acordo com a vontade dele, que é soberana, nós vamos crescendo cada vez mais. Nós teremos mais intimidade com o nosso Deus, teremos mais experiência com o nosso Deus. Nós precisamos triunfar na fé, irmãos. E para isso, precisamos lançar as nossas redes no mar. Crer na palavra de Deus. Saber que o nosso Deus é todo poderoso. E eu creio que o Simão teve essa experiência. E diz o texto que, verso 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Que experiência maravilhosa! Que alegria, que entusiasmo, né? Até então era uma empresa, irmãos. Ele era pescador, vivia disso. E passar uma noite sem obter nenhum peixe é algo frustrante. Mas agora, diante da ordem, diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, eles foram agraciados por Deus. E aquela rede veio cheia de peixe, grandes peixes. Eu creio que ali o coração encheu de entusiasmo, de alegria e também de gratidão. Por quê? Porque obedeceu. Poderia ter murmurado: ó Jesus, mestre, de pesca o senhor não entende não. De pesca entende eu. Entendo eu e meus companheiros. Mas mesmo assim, ele obedeceu. Eu vou obedecer. Eu vou lançar as redes. E assim foi agraciado. Verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Eram muitos peixes, irmãos. Eram muitos peixes, que não daria conta aquele barco. E assim chama outro barco para encostar e ajudar a tirar aquela quantidade de peixe. Imagine a alegria, imagine, puxa, valeu a pena ter obedecido, valeu a pena ter confiado, né? Ou seja, nós iremos faturar o nosso recurso, nós teremos sustento, nós iremos vender, nós teremos dinheiro, por causa dessa obediência na palavra de Deus. Você se considera um discípulo de Cristo?
que tem obedecido à voz do Senhor? Eu tenho certeza que o nosso Deus tem falado diariamente conosco. Tenho certeza absoluta disso. Porque Ele tem cuidado, Ele tem prazer de nos abençoar. E quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então nós precisamos ler diariamente, nós precisamos estar na casa de Deus para ouvir a sua voz, para saber o que Ele quer de cada um de nós. E com a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Caso contrário, irmãos, a sua vida vai ser de frustrações, vai ser de decepção, vai ser uma vida de ilusão, porque você quer fazer as coisas da sua maneira, e não é assim. O reino de Deus é diferente, os valores do reino de Deus são outros, são absolutos. E você não deve esquecer que você é filho de Deus, que você é discípulo de Cristo, e você tem um mestre a seguir. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, todos os dias, a nós se sujeitar à palavra de Deus. Ela é a única autoridade sobre a nossa vida, é a única prática de regra e fé que nós precisamos exercer. Então, todos os dias, leia a palavra de Deus, se deleite na palavra de Deus, conheça a vontade de Deus para a sua vida, e assim, eu tenho certeza que o seu coração vai transbordar, assim como de Simão e dos seus companheiros, diante daqueles grandes peixes, aquele milagre extraordinário. Eu creio que o coração saltou de alegria, porque isso não acontece todos os dias. Isso é um milagre. Passaram a noite no mar e nada, não conseguiram nada, e diante da voz do mestre, lança a rede ali, e lançaram, e veio a rede transbordando de grandes peixes. Que milagre extraordinário, irmãos. E a partir desse momento, o Simão Pedro, ele começa a reconhecer que de fato esse mestre é o Deus Todo-Poderoso. E diante desse milagre, ele tem uma atitude que nós precisamos ter também. Verso de número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quem faz milagre é Deus. E Pedro reconheceu isso. Essa atitude de se prostrar é de reverência, de gratidão, reconhecendo que de fato Ele é Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Qual foi a última vez que você prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo? Qual foi a última vez que você tem reconhecido que Deus é o Deus Todo-Poderoso? Que você foi criado para adorar Deus, para se prostrar diante de Deus? O Pedro, imediatamente, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo. Como nós ouvimos no domingo passado, irmãos, o Jairo se prostrou também diante do Senhor Jesus. Não pelo que ele ia fazer, mas pelo que ele é. E agora Pedro se prostra pelo que Cristo fez, pelo que o Mestre fez. Até então era algo novo para Pedro, para os seus companheiros. Mas essa atitude, ele está dizendo que de fato Ele é o Deus Todo-Poderoso. E de fato Ele é o Messias. Que de fato Ele é digno de receber a minha adoração, e se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, o nosso Deus, Ele tem sido tão bom para conosco, Ele tem sido misericordioso para nossas vidas, Ele tem nos agraciado todos os dias. Será que nós temos tido essa atitude de se prostrar diariamente aos pés do Senhor Jesus? Ou será que nós temos confiado mais em nós mesmos do que a própria graça de Deus? Quantas e quantas vezes, irmão, nós somos ingratos para com Deus, achando que Deus tem a obrigação de nos abençoar? Quantas e quantas vezes nós queremos fazer barganha com Deus e esquecemos do Deus soberano, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que age quando Ele quer? Nós precisamos reconhecer esses atributos de Deus, e nós precisamos se prostrar diante de Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, e pelo que Ele há de fazer, irmãos.
Esse é o nosso Deus que nós servimos. Que nós possamos ter uma vida de adoração todos os dias. Não de vez em quando. Não a cada 15 dias. Não uma vez por mês. Todos os dias, irmãos. Todos os dias, ao abrir os olhos, lembre-se, é graça de Deus. A misericórdia de Deus que se renovou mais uma vez. Não é mérito seu. Não é predicado seu. É exclusivamente a graça de Deus, irmãos. O fato de estarmos aqui hoje nessa noite é porque mais uma vez a misericórdia de Deus foi renovada na nossa vida. O fato de nós estarmos hoje com saúde é graça de Deus, irmãos. O fato de você ter comido hoje um café pela manhã, o almoço, é graça de Deus. Para de confiar em si mesmo. E assim, quando você tiver esse entendimento que tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus, você vai ser mais grato ao Senhor. Você vai aprender a depender mais de Deus. E, sobretudo, você vai se tornar mais grato a Deus todos os dias na sua vida, irmãos. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui. E Pedro, diante daquele milagre, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a última vez que você se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo? Todos os dias. Lembre-se de agradecer a Deus. Amanhã, se Deus quiser, nós iremos abrir mais uma vez os nossos olhos. Nosso coração vai bater mais uma vez. Se Deus quiser, amanhã pela noite, nós iremos descansar para mais um dia. Mas se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus. O Deus soberano, o Deus imutável, o Deus todo-poderoso, irmãos. Então não tem outra alternativa a não ser nós sermos gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. O Salmo 23 diz que o Davi diz que a bondade e a misericórdia de Deus certamente me seguirá todos os dias da minha vida. E é assim também com a minha vida e com a sua vida. Desde o dia que você nasceu até o último dia da sua vida, a bondade e a misericórdia de Deus irá te acompanhar. Gratidão, reverência, adoração. Esse é dever nosso. Continuando o texto, o verso 8 ainda, após ele se prostrar, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Diante da majestade de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus imutável, o Pedro, ele reconhece que ele é pecador, que ele não é digno de estar na presença do Mestre, que ele tem uma vida que não agrada a Deus. Até então ele estava conhecendo aos poucos, mas veja a atitude correta de quem está na presença de Deus, de reconhecer que é pecador, que é miserável, que necessita do perdão de Deus, e nós precisamos confessar os nossos pecados, irmãos. Na liturgia já tivemos a confissão de pecados, pedimos perdão ao nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele não tolera o pecado, Ele não aceita o pecado, Ele não se agrada com o pecado, Ele não tem prazer de abençoar os seus filhos que estão numa vida de pecado. Essa atitude de Pedro, irmãos, nos desafia a nós, todos os dias, a confessar os nossos pecados. Senhor, retira de mim, porque sou pecador. A palavra de Deus diz que, certa vez, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que amava Deus, o homem que tinha muito favor de Deus, certa vez ele pecou. E quando ele peca, o profeta vai lá na casa dele, lá no palácio, conta uma historinha, e o Davi soube julgar aquela história perfeitamente. Daquele homem que tinha uma pequena ovelha, e aquele homem sacrifica aquela ovelha, né? E o Natan conta essa história, e o Davi, esse homem precisa morrer.
E Natan diz muito sabiamente: este homem é você. E no Salmo 32 e Salmo 51, o Davi expressa um pouquinho da angústia da sua alma, do sofrimento que ele estava tendo por causa do pecado, daquela vida sem confessar o pecado. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena não ter a alegria da salvação, não ter a alegria de estar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Não vale a pena levar uma vida cheia de pecado. O Davi sentiu a mão de Deus pesar, esmagando os seus ossos. Depois que ele confessa, nosso Deus, ele é rico em perdoar. Ele restaura as vidas. Ele quer que nós vivemos uma vida em comunhão com Ele, uma vida de santidade com Ele, uma vida de andar pela fé com Ele, uma vida de dependência dEle. Mas com o pecado, irmãos, é só distanciamento, é só distância de Deus. Nosso Deus é luz, Ele não anda nas trevas. Essa atitude de Pedro, ela nos ensina que não vale a pena, não tem como nós estarmos diante de Deus com uma vida cheia de pecado. Talvez você que está aqui nessa noite tenha levado uma vida cheia de pecado durante esses anos. Talvez a sua mente já tenha cauterizado, você tenha se tornado uma pessoa insensível à voz do Espírito Santo. Peça perdão a Deus. Deus, tenha misericórdia, me ajude a sair dessa vida de pecado, uma vida que não te agrada, que não te honra. No Salmo 51, o Davi disse que, em outras palavras, Senhor, posso perder o reino, posso perder o palácio, mas não me retire o teu Santo Espírito, não me retire a alegria da salvação. Talvez você julgue, mas eu sou uma pessoa salva, porque um dia eu aceitei a Jesus Cristo. Mas a evidência de uma pessoa salva é ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Esse é o chamado de Deus para nós, discípulos de Cristo. O Davi poderia perder o Senhor. Me perdoe, mas não me retire o teu Santo Espírito. Posso perder o palácio, posso perder o reino, mas eu não quero perder a tua presença. Eu não quero ser como Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e Saul teve uma vida, uma morte terrível. Não vale a pena andar com Deus com uma vida santa. Isso é impossível. Você não vai desfrutar de uma vida plena com o nosso Deus, uma vida na sua totalidade. Não vale a pena. Então, o Pedro, diante daquele milagre, diante daquela misericórdia, ele vê na provisão de Deus, o cuidado de Deus, ele: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Essa deve ser a nossa atitude. Senhor, perdoe os meus pecados. Confesse todos os dias. Pede ajuda ao Espírito Santo de Deus, para que Deus te ajude a você fazer uma faxina na sua vida, tirar tudo aquilo que tem atrapalhado a você. Nosso Deus quer que nós tenhamos uma vida, uma alegria, uma vida cheia de alegria, irmãos. E com o pecado, isso é impossível. Abandone o pecado e acerte sua vida com Deus o mais rápido possível. Continuando o texto, o verso 9 diz assim: pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Admiração, irmãos. Quando nós vemos o nosso Deus trabalhando em nossa vida, quando nós vemos as bênçãos de Deus sendo derramadas na nossa vida, tem que causar admiração em nós. Nosso coração tem que saltar de alegria, admiração, entusiasmo, gratidão, porque o nosso Deus, ele é tão bom para conosco, irmãos. O que você tem que não foi Deus que te deu? Você tem esse entendimento que tudo que você tem é Deus? O que você é Deus? O que você possui foi Deus? Admiração
causou, eles ficaram atônitos. Que maravilha! Isso é um milagre. Isso aqui não foi uma isca que nós jogamos, mas apenas obedecemos a palavra dele e aconteceu. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Seria tão bom, irmãos, que a experiência que nós temos com o nosso Deus, as pessoas que estão ao nosso redor pudessem ver. Pudesse ver a alegria que nós temos da salvação, a alegria de estar fazendo a vontade de Deus, a alegria de estar servindo ao nosso Deus todos os dias. As pessoas precisam ver isso em nós, mas para isso, você tem que entender esse chamado de Deus para a sua vida. Para isso, você tem que estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Para isso, os milagres de Deus têm que acontecer na sua vida. E assim as pessoas irão perceber que algo diferente acontece na sua vida. E não é mérito seu, mas sim é a graça de Deus que tem derramado na sua vida. Será que as pessoas que estão ao seu redor têm percebido isso? Têm visto essa novidade de vida que você tem demonstrado através das suas atitudes? As pessoas ficam admiradas com a alegria que amanhã você vai chegar no serviço? O fato de você ter ouvido a voz de Deus e saber que Deus te deu mais um dia, ou você já chega lá de cabeça baixa, murmurando: nossa, que segunda-feira brava. Alegria, irmãos, alegria por estar vivo, alegria por pertencer ao povo de Deus, alegria de ter mais um dia de você viver esse evangelho maiúsculo, superlativo. As pessoas precisam ficar admiradas com o milagre que Deus tem feito na sua vida. As pessoas precisam ficar admiradas, as pessoas precisam ser sacudidas. Foi para isso que Deus te chamou, para que você pudesse ser luz e sal desse mundo. O sal, ele não... Aquele alimento que já está estragado, ele não consegue restaurar. Ele consegue manter, conservar. E assim, nós, como povo de Deus, como sal desse mundo, também nós refreamos essa podridão desse mundo, irmãos. O ambiente do seu trabalho é pesado, mas vai chegar a luz e o sal amanhã. Você tem que chegar contagiando todo mundo. E as pessoas precisam saber: mas por que você está alegre? Você precisa dizer: eu sou filho de Deus. Testemunha, irmãos, testemunha. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te deu uma nova vida. Foi para isso que Deus te resgatou do lamaçal do pecado, para que você pudesse exercer esse discipulado, abençoando a vida de outras pessoas. E o último ponto que eu quero destacar, o verso 11: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Esse é o último ponto que eu quero destacar. Deixando tudo, irmãos. Primeiro, o chamado de Deus para a sua vida. E o último, você precisa ter a atitude de um discípulo verdadeiro. O discípulo tem que deixar tudo aquilo que atrapalha a você seguir a Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando chamou os discípulos, certa vez ele estava caminhando e olhou para trás, tinha uma grande multidão. E Cristo ficou preocupado com isso. E ele olha para trás e diz: se você quer seguir a mim, você tem que pensar bem, você tem que calcular bem. Se você não estiver disposto a amar a mim mais do que a seu pai, você não serve para ser meu discípulo. Se você não estiver disposto a amar a Deus acima de qualquer coisa, você não serve para ser meu discípulo. Eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Vocês têm que pensar bem, vocês têm que calcular bem. Então,
Aqui, o Simão e os seus companheiros Tiago e João, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. Nessa noite eu faço uma pergunta: o que tem atrapalhado a você de você seguir a Cristo de uma maneira correta, de uma maneira como Ele quer? O que está te impedindo? O que está atrapalhando? Você tem que abandonar isso nessa noite, para que você possa ter essa experiência de ser discípulo de Cristo. Tudo aquilo que te atrapalha, você tem que romper, você tem que abandonar, tem que jogar fora, tem que tirar da sua vida. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência maravilhosa de dependência de Deus, de confiança em Deus, de andar de acordo com a palavra de Deus, e assim os milagres de Deus vai ser derramado constantemente na sua vida. Ser discípulo de Cristo é ser dependente do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu termino, irmãos, dizendo que se você já tem sido obediente à voz de Deus. Segunda pergunta que eu faço: diante das maravilhas que Deus tem feito, pelo que Ele é, você tem tido uma vida de adoração? Pelo que Ele tem feito na sua vida, você tem sido uma pessoa de adoração constante? Terceira, você tem levado uma vida de santidade? Uma vida que agrada a Deus? Uma vida que honra a Deus? Lembre-se, irmãos, o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Se você eu sou crente há tantos anos, mas tem uma vida que não corresponde com a palavra de Deus, você está enganando a si mesmo. Você está perdendo um tempo de desfrutar de uma vida total com o nosso Deus, uma alegria na sua totalidade. A última pergunta: você tem abandonado tudo para seguir a Jesus? Se ainda tem alguma coisa na sua vida, nessa noite, toma uma decisão de romper com isso, para tirar isso da sua vida. Veja, você ter essa experiência com o nosso Deus exigiu deles, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Atitudes concretas. Eles não ficaram: Senhor, preciso trabalhar mais um mês, Não, abandonaram tudo. Esse é o nosso Deus, Ele é o Mestre. Esse de fato é o Messias, Ele é o Jesus Cristo. É esse que eu vou seguir. Nós precisamos ter essa convicção também, irmãos. A quem nós estamos servindo? E se nós estamos seguindo de uma maneira correta? Ou se não, nós estamos carregando uma bagagem imensa ainda, um peso, um fardo. E aí nós ficamos divididos. Não conseguimos agradar ao nosso Deus, e também não conseguimos agradar a nós mesmos ou nossos ídolos. Abandone tudo aquilo que tem atrapalhado a você seguir a Jesus Cristo. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, pelo Teu poder, ó Deus. Nós te agradecemos pela Tua presença aqui nessa noite, te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz, que nos exorta, que nos desafia, que nos encoraja a nós vivermos para o Teu louvor, ó Pai. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe das nossas barreiras, dos nossos empecilhos, ó Deus. E nessa noite, a Tua palavra falou aos nossos corações. Ó Deus, nos ajude a nós ouvirmos cada vez mais a Tua voz, que nós possamos colocar em prática em nossa vida, a obedecer a Tua palavra, que nós possamos, como discípulo de Cristo, andar pela fé, dependendo do Deus Todo-Poderoso, Deus que tem provido as nossas necessidades. O Senhor é o Deus Todo-Provedor, que nós possamos confiar todos os dias a Ti, ó Deus. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Quantos e quantos pecados, ó Deus, nós guardamos em nosso coração. Quantas e quantas transgressões.
iniquidades, que nós amamos, que nós temos prazer de colocar todos os dias na nossa vida, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que a Tua palavra possa nos convencer nessa noite que não vale a pena termos uma vida cheia de pecado, uma vida que não Te agrada, ó Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos nos privando de receber da Sua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, das Tuas bênçãos, ó Deus, por causa de uma vida cheia de iniquidade. Tenha misericórdia de nós. Traz um alento nessa noite em nosso coração, um despertar, vivifica a nossa vida, ó Deus, para que nós possamos nos levantar no poder do Teu Espírito Santo, e assim temos uma vida que Te agrada, abandonando tudo aquilo que Te atrapalha, nós temos uma vida com o Senhor. Ó Deus, nos ajude a nós tirarmos tudo aquilo que tem sido um peso, tem sido um fardo na nossa vida. Pode ser um parente, pode ser um serviço. Tire, ó Deus, nos ajude a nós tirarmos da nossa vida, para que nós possamos realmente Te seguir como Tu queres. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Que nessa semana nós possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos nessa noite. Que nós possamos ter experiências extraordinárias com o nosso Deus. Que nós possamos se sujeitar à Tua palavra, possamos estar debaixo da Tua autoridade, e que o Senhor possa fazer muitos e muitos milagres na nossa vida, e as pessoas que estão ao nosso redor possam ver o quanto nós amamos a Ti, o quanto nós levamos Deus a sério na nossa vida, e que nós possamos cumprir essa ordem do Senhor de sermos luz e sal neste mundo. Muito obrigado por essa noite, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a orientação do Espírito Santo, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo espalhado pela face da terra, desde agora para todos sempre. Amém.